Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Edson Barbosa, da Fraternidade Rosa de Luz. Hoje a gente vai falar sobre corpos sutis, inferiores e chakras, como equilibrá-los. Antes de tudo, eu vou adiantar já que vai ser uma aula mais corrida, mais falada, menos explicada, por causa da gestão de tempo. Não ficar tão longo assim, vocês aproveitarem bem o conteúdo. E dúvidas, sempre estou à disposição para responder no grupo, no vídeo, enfim. Vamos lá. O que são corpos sutis? Dentro da linha teosófica, todo o complexo humano espiritual é dividido em corpos, que podem ser interpretados como subdivisões ou camadas de alma. A estas subdivisões denominamos corpos sutis. Esses corpos funcionam de forma ordenada e possuem características próprias, dentro da linha de evolução que chamamos de ascensão pessoal de cada um. Os corpos também são divididos em dois grandes grupos: os corpos superiores, que não estudaremos aqui, e estão ligados ao processo de expansão da consciência do espírito, e os corpos inferiores, conectados ao nosso dia a dia. Buscar o equilíbrio é fundamental para o processo de despertar da consciência. Isso é sempre falado na Fraternidade Branca, a gente sempre equilibrar os quatro corpos inferiores. E eles são estes, do mais denso ao mais sutil. Corpo físico, mais denso de todos, portal de conexão com o mundo material, representado pelo elemento terra. Corpo etérico, elemento fogo, é o invólucro energético do espírito. A gente vai abordar isso posteriormente. Corpo astral ou emocional, as duas denominações estão certas. Elemento água, repositório emocional que interfere no presente. E o corpo mental inferior, elemento ar, conjunto de ideais, sejam bons ou ruins, que mudam o nosso agora com receio de um futuro hipotético, geralmente impregnados de medo. Basicamente, os dois últimos corpos, o astral fala das experiências do passado que interferem as suas escolhas no agora, e o corpo mental fala do medo do futuro, né, que gera medo, preconceito, que impede a sua decisão no agora. Corpos sutis. Corpo físico. Uma frase aqui: matéria é o espírito no seu nível mais inferior. Então, a gente está falando, toda a composição de matéria vem do espiritismo, inclusive. Essa frase não é do espiritismo, eu não encontrei o autor, mas toda a matéria, tudo nesse mundo, ele tem um grau de progresso e tende a retornar ao Criador, a Deus. Então, vamos lá. O corpo físico ou o corpo material é o mais fácil de interpretar. Afinal, a gente consegue ver e sentir. É o berço dos nossos cinco sentidos e sua função é fazer a ponte para a interação ao mundo. Já que é uma ponte, liga pontos. Quais pontos são? Liga o que ocorre nos outros corpos com a ação concreta na materialidade. O corpo físico, junto ao mundo material que vivemos, garante que as experiências realizadas em todos os demais corpos de fato ocorram. A energia trabalhada nos planos mais sutis se torna densa, e esse estado mais denso é a representação fiel do corpo físico. Então, ele é um espelho do que acontece a níveis mais superiores em nossas vidas. Ainda no plano físico, podemos dividir em quatro reinos: vegetal, animal, mineral e humano. Falando do corpo humano, o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema linfático são correlacionados diretamente a corpos superiores, a partir de sua conexão ao corpo etérico, que a gente vai falar posteriormente, principalmente o sistema endócrino. Ao corpo físico é necessário sempre ressaltar que, mesmo ele sendo um subproduto de toda uma equação energética vindo do Criador, é necessário seus cuidados, como, por exemplo, boa alimentação, atividade física, psíquica, e sempre visitando o médico para exames de rotina. Por aí, vigiar e crístico também serve para o corpo físico. E para quem vai ao TED, já ouviu o Dr. Hans falando, o Dr. Hans, para quem não sabe, é um espírito, né, um médico espiritual, e ele fala para a gente visitar o médico da Terra. Então, mesmo um ser que não atua no plano físico, pede para que seja visto as coisas no plano físico. Corpo astral ou emocional. Corpo astral, ou também o corpo do desejo, é uma estrutura superior ao corpo físico e etérico que interfere diretamente em nossas reações. Veja que eu estou usando a palavra reação em vez de emoção. Este corpo interfere diretamente no agora. Todas as suas decisões dos últimos anos têm ação no corpo astral. A sua vivência é tomada pelas experiências que passou, ao qual você julgou como boas ou ruins. Perceba que grifei você porque é a sua percepção que entende se algo ruim aconteceu. Pode não ter acontecido de fato, mas você julgou dessa forma. A partir desses reforços, positivos ou não,
Você toma as decisões no agora, e isso te deixa preso e apegado, tanto em bons quanto em maus vícios. Foi o que eu disse alguns slides atrás, o corpo emocional são prisões do passado, a gente tem ela em cima dos nossos gostos e experiências pessoais, e molda a forma que a gente olha o agora. Corpo mental, mental inferior. E desse corpo a gente tira da primeira lei hermética. O todo é mente, o universo é mental, o princípio do mentalismo. E rapidamente aqui, só para um plus aqui na nossa apresentação, as 7 leis herméticas, a primeira é o mentalismo, a segunda fala da correspondência, que fala que tudo que acontece no mais baixo dos seres ocorre no mais alto dos seres, ou tudo que ocorre no microcosmo ocorre no macrocosmo, ou tudo que ocorre dentro de nós também ocorre no lado divino. Então, tudo está correlacionado. O segundo preceito, o terceiro princípio, desculpa, é o terceiro princípio da vibração, que fala que toda matéria vibra, tudo vibra, pensamento vibra, sentimento vibra, sensação vibra, nada está parado nesse mundo. O quarto princípio da polaridade, que fala que tudo tem um par de opostos e que esse par de opostos vai conseguir ter certa estabilidade quando eles se reconciliarem, entender essa reconciliação que é necessária. O quinto princípio fala do ritmo, que a gente pode ter a analogia como das marés, hora está cheia, hora está menos cheia, como as estações do ano, são ciclos, né? E para a gente sair desse ciclo, a gente precisa de certa estabilidade, certa posição mediana para conseguir elevar-se, né? E sair um pouco dessa turbulência. O sexto é o princípio da causa e efeito, que é muito conhecido na seara espiritualista, a lei do karma, né, basicamente, e o sétimo é o gênero masculino e feminino, que fala que todas as ações das nossas vidas, tudo que a gente toca, faz, desde escrever no papel um pensamento, desde uma grande obra, precisa do arquétipo masculino e do arquétipo feminino se juntando para poder criar algo que seja realmente elevado espiritualmente, não somente a matéria. Quando ele é muito para um lado e muito para o outro, é descompassado, ele tende a não durar também. E aí a gente vai voltar aqui para os temas. Já o corpo mental é o mais sutil de todos os corpos superiores, ou seja, é o mais leve, né, o que menos a gente percebe, e é uma ponte que tenta ligar o eu inferior ao eu superior. Eu digo que tenta, pois a gente se perde tanto nas nossas ideias e mesquinharias pessoais que esquece de olhar para o que realmente importa. Este corpo também interfere no agora. Pelo sistema de medos e crenças limitantes que carregamos, deixamos de ter a experiência plena do presente com medo de que nos falte algo no futuro e por isso rege os nossos medos e preconceitos. Além disso, o corpo mental e astral contribuem para gerar a massa do inconsciente coletivo, que é a soma de todos os pensamentos e sensações de determinado grupo, criando uma estrutura viva que interfere no todo deste planeta. Um exemplo básico disso, de como o inconsciente coletivo nos afeta, é a época de Natal. Geralmente as pessoas estão mais animadas, as pessoas, você vai no supermercado, você vai na fila do banco, você vai numa reunião de amigos, uma confraternização, as pessoas estão mais leves, mais abertas, mais amorosas, né, mais simpáticas, porque o clima do Natal sugere isso para todos nós, né, a época sugere, então somos de alguma forma influenciados. Continuando, corpo etérico é o corpo do nosso principal estudo hoje, é o espelhamento do corpo físico com uma energia mais sutil, imperceptível à maioria das pessoas. Pode ser considerado uma membrana de luz em volta do corpo físico. Tanto que a figura que eu coloquei é basicamente o corpo físico. No corpo etérico, temos a influência total do corpo mental e astral, bem como os corpos superiores. E é o veículo de luz que utilizamos por toda a existência. Ou seja, desde a nossa primeira encarnação aqui na Terra, utilizamos o mesmo corpo etérico. Esse corpo demorou milhares de anos para ser construído e tem no seu caráter puro um aspecto quase angelical. Também a maioria dos nossos registros existenciais, os acásticos, que é uma espécie de livro das vidas, e carregamos onde todo o ciclo de causa e efeito da nossa vida corrente pode ser explicado. Então, o corpo etérico, apesar de ser mais próximo, é o que carrega mais informações sobre o que a gente é ao longo da história, ao longo da existência. Nesse corpo temos um sistema nervoso que conecta ao nosso. Esses fios de conexão atravessam todo o corpo etérico e carregam, assim como no corpo físico, luz. Esses fios se chamam nadis. Para um sistema nosso chama-se nervos. No sistema do corpo etérico chama-se nadis. Há centenas de milhares de nadis em volta do nosso corpo etérico, como se fossem ruas dentro de uma cidade.
E nos seus maiores entroncamentos, temos uma alta quantidade de luz que trabalha de forma ordenada para uma função. Este ponto é conhecido como chakra, palavra em sânscrito que significa roda. Os pontos de chakra principais se conectam a glândulas endócrinas do nosso corpo, falaremos mais adiante. Esses pontos principais regem situações de nossas vidas e o desequilíbrio de nossas vidas reflete no desequilíbrio dos chakras. É uma via de mão dupla. Por essa razão, por essa proximidade, a gente vai abordar os 7 principais chakras a seguir. E aí eu separei em 3 grupos. O primeiro grupo são os chakras ligados à fisicalidade, às ações da matéria, lidam com as nossas ações do dia a dia, são as coisas mais densas, menos divinas, vamos falar nesse termo. E o nosso ciclo de desenvolvimento segue uma ordem. Os chakras ajudam a desenrolar pontos em nossa vida que estão bloqueados. Por isso, para cada chakra, terá um exercício prático para autotratamento. Lembrando que esses processos demoraram anos a serem construídos e resolver tudo de uma vez é uma afronta à lei natural de causa e efeito. E vamos falar do primeiro, o chakra básico, o Muladhara. Fica na base da coluna, do osso sacro, e ligado às glândulas suprarrenais. Em conexão com o plano material e o planeta Terra. Representa a inocência, o contato do bebê no chão, tateando tudo e colocando tudo o que encontra na boca. Por isso, o chakra básico está conectado aos desejos. Lembrando que desejo é algo humano, mas você não sai da cama se não tiver desejos. Isso é uma coisa importante. Então, o certo é depurar os desejos. Desejo é um arquétipo totalmente humano. Não há nada de divino, não há quase nada do espírito aqui. É um impulso quase que natural do ser humano em querer ter. E por estar numa região onde existem órgãos sexuais, o senso do que eu quero tudo agora, do meu jeito, é completamente aumentado. Em desequilíbrio tem apego material, compulsões sexuais, materiais, vícios em geral, culpa, vergonha e violência extremada. O desajuste material contamina toda a nossa vida. A pessoa também acaba por não conseguir fazer escolhas, logo que não sabe o que quer. Pois bem, foi dito que tudo o que fazemos é orientado pelos desejos. O que fazer, então? A resposta está fazendo a autoanálise. O que eu estou fazendo da minha vida atende meu ego ou meu espírito? Essa resposta está atrelada ao 4º raio da fraternidade branca, que é o raio branco. O raio nos pede para ter pureza e simplicidade nas nossas ações. Então, a gente pode refletir. Será que você não está rebuscando demais a sua vida? Será que suas ações não estão somente servindo para você ganhar notoriedade? Por que você precisa trocar de carro todo ano? Por que querer ser o mais bonito entre todos, né? Aquela vaidade física que a gente acaba acumulando, carregando. Isso está ligado ao espírito dormente dentro de você? Provavelmente não. E finalizando sobre esse chakra, a cor dele é vermelho terroso, representa o elemento terra, e sua ilustração é altos de 4 pontas. 4 é um arquétipo do mundo material de estabilidade. Em numerologia e, de certa forma, também no tarô. Quando esse chakra estiver completamente elevado, alcançará a entrada para o reino da inteligência pura. Olha que legal. Entrada para o reino da inteligência pura. A gente não sabe o que é isso ainda. A gente não detém essa capacidade de ter essa inteligência pura. Exercício. Escreva no papel as suas escolhas e reflita se pertence ao seu ego ou ao teu espírito. O coração vai te ajudar nisso. Se atende ao ego, descarte imediatamente. Próximo chakra, chakra umbilical ou sexual, ou svadhisthana. Ele fica 3 dedos abaixo do umbigo e se conecta às glândulas sexuais. Indica a energia necessária, libido, para a realização das ações, motivada pelos desejos. A palavra svadhisthana significa morada do prazer. Criatividade, a manifestação das artes, do belo, de novos pontos de vista que faz o corpo se mover em direção para alcançar essa manifestação. Indica a força da motivação. Então, uma vez que você tem o desejo de algo, vem a motivação, a força, a energia para alcançar esse desejo que você tanto quer. E esse chakra é o que dá esse combustível para isso. E, sem motivação, suas ações não possuem sustentação. Então, não tem como você fazer algo de qualquer jeito. É como aprender uma língua nova. Vamos aprender a falar mandarim, por exemplo. Né? Eu quero aprender a falar mandarim. Mas se eu fizer isso se não é um desejo genuíno, se não é uma vontade, um mote, com certeza você não vai ter energia para isso. O processo vai ser todo trabalhoso, vai ser rançoso, né? Aquela coisa lenta, mascada, porque você não tem vontade. O mesmo serve também para os estudos espiritualistas. Muitos de nós não querem estudar sobre o que está acontecendo. Não quer entender. E assim, é o desejo mal trabalhado. Né? Às vezes ela não sente a importância
de fazer o estudo como quer, ou não interessa pelo conteúdo. Então, é óbvio que quando ela vai ler um livro, não vai entender nada, porque ela não tem essa motivação, ela não sustenta as escolhas, porque está fazendo empurrando com a barriga. É o desejo mal trabalhado. É um ponto de expansão e com isso está propenso à volatilidade e sensações pessoais. Esse movimento constante caracteriza esse chakra como elemento água. Já que estamos falando de um mundo dos desejos, o desequilíbrio desse chakra nos faz cair em estado de fascinação. Isso se replica na parte sexual, ciúmes, depressão, que é falta de motivação, solidão, inveja, etc. Já que a capacidade criativa do ser humano é praticamente infinita, a gente tem infinitas formas de também cair em tentação e desequilíbrios pessoais. E também infinitas formas de gastar a nossa energia vital, lembrando da libido, ela tem uma quantidade de energia, em situações completamente desnecessárias, longe do nosso propósito espiritual. Desde a fraternidade branca é regido pelo sétimo raio, violeta, que traz a purificação e a nova era. Purificar é queimar padrões antigos, vícios e fascinações criadas para dar espaço ao novo brotar como um ciclo da vida, como uma fênix, vai para as cinzas e renova. O processo é sempre esse em nossas vidas, inclusive, até porque a chama violeta serve para deixar as situações menos densas. Ela não traz a luz, como a gente imagina. Ela pega o que é denso dentro da gente e deixa uma camada, um percentual, um nível menos denso. E por isso que é importante usar a chama violeta a todo momento, para poder diminuir a densidade nossa. A cor do chakra é laranja avermelhado, o elemento é água, e sua representação é lótus de 6 pontas. E 6 é o arquétipo do serviço, da presteza. Quando esse chakra estiver completamente elevado, alcançará a sensibilidade astral e desdobramento astral. Faça o exercício, faça uma meditação a qual você vai elencar os motivos de estar tomando determinada ação. Por exemplo, mudar de trabalho. Procure se conectar a todos os motivos e vejam se ressoam dentro de você. Quanto mais ressoar, mais conectado está e menos estará gastando energia em pontos desnecessários. O próximo chakra é o plexo solar, o Manipura. E o Manipura fica 3 dedos acima do umbigo e conecta ao pâncreas, a glândula do pâncreas. Manipura significa cidade das joias. E que tipo de joias a gente está falando? A gente fala das joias que adquiriam no ciclo de existência, morada do ego e do interesse próprio, uma vez que regem as satisfações que temos sobre as nossas conquistas, fruto dos nossos desejos. Logo, desejos errados, satisfações erradas. Considerando o mundo materialista, superficial, violento que a gente vive, já podemos ter uma ideia do que o nosso ego se apropria. É o ponto máximo de conexão do eu físico ao mundo externo, e por ele recebemos ou bloqueamos as informações que vêm de fora nas nossas vidas. E aqui podemos assumir os dois lados, tá? Em desequilíbrio. Em equilíbrio jamais, mas em desequilíbrio sempre. Ou a gente aceita tudo que o mundo nos envia, então qualquer coisa que eu fale para você, você aceita. Mesmo que não seja seu, não tenha nada a ver com você toma para si, toma as dores, e é uma esponja, ou rejeita tudo. É uma parede. Uma pessoa que você fala qualquer coisa para ela, ela simplesmente ignora você, ela rebate você, não importa se ela está certo, se está errado, ela simplesmente não dá a oportunidade de se abrir, se expandir. São pessoas muito moles de coração, muito duras. E a mensagem do trabalho no plexo solar é desapegue. Desapegar não é fácil, mas uma vez, porque tudo que a gente toca tem apego. Relacionamentos, estilo de vida, objetos pessoais, conquista, que é emprego, status, casa, espiritualidade. Então a gente aprende a usar uma técnica, a gente estuda um estudo como esse, a gente acha que é melhor que a maioria, e não é assim que funciona, e por aí vai. Então a gente precisa primeiramente aprender a desapegar, que tudo que a gente tem não é nosso. E que aí sim a gente consegue movimentar isso. Porque a gente entende o ciclo natural do sistema, a gente entra num fluxo, a gente não fica aglutinando, lucrando, capitalizando as coisas ao nosso bel interesse. Quanto mais se apega, mais difícil é soltar. Gastamos muita energia para manter aquilo que temos, como se tudo não pertencesse à criação. Acabei de falar sobre isso. Na fraternidade branca, este ponto é regido pelo sexto raio, que é o raio rubi, que fala do perdão para encontrar a paz. Quem está em paz não entra em conflito, logo não tem apegos para criar um. Aqueles que não têm nada a perder na vida são os que mais conseguem passar pelas armadilhas do ego em busca da vida espiritual da Terra. Aquela pessoa que ela não tem, está no fundo do poço e ela só tem uma única esperança, é a que melhor consegue sair desse poço do que aquela pessoa que está em declínio, em decadência. E aí você pode pensar material, mas pode ser também de relacionamento, pode ser de família, e ela tem tanta coisa pegada, tanta coisa para, entre aspas, com valor para ela, que ela colocou esse valor porque atende ao ego também da pessoa, que ela não consegue abrir mão daquilo. E às vezes o negócio é deixar ir,
deixa perder para que algo novo aconteça. Mas ela não consegue entender que isso é um peso e impede essa pessoa de sair desse fundo do poço. Ela fica presa no meio do poço. Ela não fica afogada, ela não fica no fundo, mas ela também não fica na luz. A cor do chakra é amarelo, o elemento é ar, e a sua representação é a lótus de 10 pontas, 10 arquétipos do topo de algum lugar. De algum lugar, não importa que lugar que seja, tá? Pode ser material ou de sensações. Quando esse chakra estiver completamente elevado, alcançará a mestria de si mesmo, conseguindo se adequar em qualquer situação da vida. Aqui eles falam também de guru, tá? Ser seu auto-guru. Exercício, reflexão aqui no caso. Quando estiver sendo testado pela vida, se questione. Por que você está segurando algo que te machuca? Se você soltar e deixar ir, pense nisso. Para de querer ficar sempre no controle da situação. O controle nos dá essa sensação de poder e o ego se apropria disso. Chegamos para o segundo grupo, que é um grupo de o pontífice. Falaremos do chakra cardíaco, a ponte que conecta o mundo material ao mundo espiritual. É a morada do espírito, da chamatrina, e traz a visão do todo sobre as ações cotidianas. É o nosso HD de informações divinas, né? Onde a gente repousa isso, blindado, protegido. E aí, o próprio nome dele fala, né? O Anahata, fica exatamente atrás do coração, significa o inviolado. E aqui cabe a reflexão que este ponto não sofre as interferências do mundo material. Eu esqueci de escrever, mas vai estar na tabela de ajuda, que a glândula é a glândula timo. Timo fala da autocura, principalmente das nossas dores de infância, transformando a gente num ser puro, com uma saúde de uma criança, aquela coisa robusta, né? É o nosso canal de sentimentos nobres e é ativado pela vontade do eu superior. Esse fluxo de energia é de puro amor, amor divino, não esse amor negligente e carente que sentimos nas nossas vidas. Para a evolução espiritual, e quando equilibrado, nos ajuda a passar menos por momentos de angústia. O chakra cardíaco é a bússola da nossa alma. É daqui que sentimos aquela intuição de não fazer algo e depois constatamos que, de fato, a melhor opção foi ter seguido o coração. A glândula conectada ao timo representa a nossa autocura pessoal, além da conexão da inocência da nossa criança interior, que vê a beleza em tudo na vida. É a reconexão da pureza infantil, do belo e da nossa alma brincalhona. Como eu disse no último slide, da autocura também, da saúde robusta, né? Aquela coisa que a criança tem. Dentro da fraternidade branca é regido pelo terceiro raio, rosa, do amor incondicional, da beleza e da tolerância. Esse amor nos ajuda a nos libertar das amarras da matéria, deixando o espírito solto para a sua própria evolução, sem a castração social, religiosa, material e moral que somos submetidos. Olhar divino sobre a matéria. É para isso que serve o terceiro raio. O amor serve para a gente ver de forma mais divina as coisas acontecendo. A cor do chakra é verde, o elemento é fogo, e a sua representação é a lótus de 12 pontas. 12 é o arquétipo de elevação pessoal. A partir da libertação dos apegos materiais, olha que coisa, né? Quem ama liberta, quem se liberta solta, principalmente da matéria. Quando esse chakra estiver completamente elevado, terá real empatia, sensível às dores do mundo, porque a nossa empatia ela é condicionada, é uma empatia falsa. E ela é falsa mesmo. Exemplo, guerra. A gente tem uma guerra que todo mundo está olhando, e tem umas outras 25 guerras que ocorrem antes, um período muito maior, muito mais sanguinário, muito mais cruel, e a gente faz de conta que não vê. E se vê, a gente não faz de conta que não olha, porque a nossa empatia só é enviesada. A gente escolhe com quem a gente empata. Então, não é real empatia. Por isso que a nossa empatia é falsa, naturalmente falsa. Exercício, pessoal. Trabalhe o amor com você mesmo e depois com a criação. Entenda de uma vez que você faz parte do universo e ele não deve nada a você, e sim ao contrário. Ou seja, se ame, se liberte, se solte. Esse processo faz você, por reverberação, por vibração, terceira lei hermética falado mais atrás, você acaba atraindo pessoas que estão na mesma sintonia, de autolibertação. E libertar o quê? Libertar você desse mundo? Vai sair voando por aí? Não. Libertar o espírito, para que ele consiga tomar conta do corpo. Enfim, você fazer as funções que o seu espírito veio fazer. E o último grupo, os chakras ligados à espiritualidade. Esses chakras se abrem quando o indivíduo está num processo de sintonização espiritual, ou seja, ele está tendo uma conexão maior com o lado divino. Agora vamos fazer um exercício aqui. No Espiritismo a gente sabe, a partir da lei do progresso, que a nossa vida, pelo bem ou pelo mal, vai caminhar até o Criador. Se isso é verdade, então a pergunta que temos para acessar esses chakras não é como, e sim quando acessaremos. E esse quando só depende de nós, porque uma hora vai acontecer. Então a gente precisa, já que vai acontecer, se vai ser mais rápido ou mais devagar, depende da gente. A gente vai falar um pouco disso aqui.
Se a sua vida parece estar sem sentido ou se revirando nos últimos anos, tenha certeza que é pela abertura desses chakras, te chamando para o verdadeiro eu, agora pautado pelo espírito e não mais pelo homem material. Vamos a eles. Primeiro, o Vissuddha, o chakra laríngeo. O chakra da garganta significa o purificador. E purifica o quê? As ações mal realizadas na matéria, para que não alcancem o chakra frontal e coronário, que são acima dele. Por isso, a nossa garganta sofre, ou pelo excesso da nossa fala irresponsável, ou pelo nosso silêncio. O laríngeo é voz, não do corpo físico, mas da alma, é a mensagem do espírito. Com isso, assume a condição do chakra do relacionamento, livre de apegos e manipulações. As questões de dualidade, certo e errado, direita e esquerda, Corinthians e Palmeiras, não deveriam existir aqui. Porém, negligenciado sua ativação, que faz que tenhamos senso de fracasso, desespero, inseguranças e medos. Por que a gente sente fracasso? A gente sente fracasso com relação a algo. A gente cai na polaridade, a gente cai na dualidade. Por que a gente sente inseguro? Inseguro com relação a algo. Mas se tudo é da criação, por que a gente está inseguro? Percebam? São medos, de certa forma. É necessário excitar o trabalho desse chakra para conseguirmos a libertação e viver a vontade do espírito. Rege a tireoide e a paratireoide. Importante ponto de controle hormonal e onde muitas pessoas sofrem de disfunção, muitos porque não trabalham a fala, ou alguns problemas também respiratórios, tá? Principalmente na laringe, na faringe, que faz parte do sistema traqueia, ele rege essa região inteira. Então, muitos de nós não falamos aquilo que tem que ser dito, ou a gente fala as coisas ao léu, a gente fala bobagens, não deveria falar. Vendo a fraternidade branca, regido pelo primeiro raio azul, que fala exatamente da vontade e fé divina. Não podemos confundir vontade com desejos do chakra básico. Vontade é, por exemplo, o esforço de Mãe Maria ao saber que teria o Messias. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela simplesmente assumiu a bronca e foi fazer as coisas. Não é vontade de comer chocolate, trocar de carro todo ano, ficar tirando foto, fazendo pose, ou comer uma pizza. É a real manifestação da força de Deus dentro de nós. A vontade é algo muito grande, é uma força muito transformadora e realizadora que o ser humano tem. O ser humano, quando ele consegue ligar a vontade com as ações, ele cria mundos, ele cria impérios, situações, ele move montanhas. Mas esta vontade, ela tem que estar aliada, ela é aliada somente ao espírito, e não aos nossos apeguinhos materiais que a gente tem dia após dia. Nós fazemos isso? É claro que não. E por isso que pagamos pela fala, pela língua, por muitas vezes fracassar. Fracassamos porque não seguimos o nosso espírito, que anseia por atitudes melhores da nossa parte. O chakra do paro, o elemento é éter, sua representação é lote de 16 pontos, e aí fala da queda e libertação das prisões da matéria, número 16. Quando esse chakra estiver completamente elevado, terá clara audiência e a capacidade de ouvir sons divinos. E o chakra frontal, que é o próximo, tem o mesmo mote. E o exercício, utilize da fala através de orações, apelos e afirmações positivas para atrair e expandir a sua presença espiritual dia após dia. Evite palavras e situações agressivas. Seu silêncio também pode ser agressivo. Então, a gente tem que evitar ser agressivo nas nossas palavras. A gente tem que fazer um exercício aqui. Chantagem emocional também é agressivo. Se você fica em silêncio num caso de, sei lá, os seus irmãos, seus pais têm abuso familiar, agressão, violência doméstica, e você está silencioso, você também está sendo agressivo. Se o seu colega de trabalho faz chantagem, fala por trás, e você está silencioso, você também está sendo agressivo. Porque se manter passivo numa situação de agressividade te torna cúmplice e corresponsável por tudo o que acontece. E este mundo ele é extremamente violento exatamente pelo silêncio das pessoas que poderiam fazer algo diferente, mas já que não é com elas, elas não se manifestam. Por isso que a violência retorna de alguma forma. A lei da causa e efeito é implacável no mundo. A gente precisa expandir isso e criar um mundo pacífico, criar um mundo novo. E o mundo novo precisa de extrema correção das nossas posturas dia após dia. Então, trabalhar essa vontade, a mensagem de paz é a mensagem de Cristo. Trabalhar essa vontade de estender a paz, Jesus falou, vós sois sal da terra e luz do mundo. Veja a responsabilidade que a gente tem. E muitas vezes o nosso silêncio, nossa chantagemzinha, a pessoa que pega a dor dela e põe na frente de tudo, que é mais importante o sofrimento dela, as coisas só atraem a agressividade. Né? São atitudes de pessoas que não crescem, infelizmente, e agem na criança, não agem como um homem adulto, e um homem pior, que eu preciso agir como um homem adulto para começar a agir como um homem que busca Deus.
Então fica muito preso nessa criança, coisa violenta de, se não mexer no meu brinquedinho tá bom. Se tá ruim com o coleguinha, mas tá ruim com ele, para mim tá bem, então tá bom. A gente tem que ser melhor do que isso. Chakra frontal, o Ajna, é o penúltimo. O centro de controle é o portal da visão, intuição e clareza mental. Lar do raciocínio e da criatividade, só que esta é diferente da encontrada no umbilical. Aqui estamos criando sobre a formatação da criação, além do nosso controle pessoal. O outro chakra umbilical, o umbilical, fala também da criatividade, para você chegar a alcançar seus desejos. Aqui não. Aqui é a criatividade para você seguir a vontade de Deus. As situações barradas no chakra laríngeo aqui são totalmente depuradas. Nada que não seja divino ou que tenha caráter divino passa para o coronário. Só que a gente fica o tempo inteiro usando a cabeça e quase nada sobe até os pontos mais elevados. Então, a maioria dos pensamentos, das situações, das ideias, ele mexe com a cabeça nesse arquétipo, fica preso em nós mesmos. Por isso que a gente fica com a cabeça doida de tanto pensamento no dia a dia. Aqui somente a bondade, generosidade, grandeza de espírito e temor a Deus são reconhecidas. Quanto mais fechado o chakra, mais medo e preconceito temos, fonte do ódio a tudo. Voltamos aqui àquele discurso violento. Logo também é fonte da arrogância, alienação e rigidez pessoal. Pessoas que não mudam de ideia. Rege a glândula pituitária, responsável por cuidar do funcionamento de todas as outras glândulas do nosso organismo. Por isso que o desequilíbrio mental afeta tanto o nosso corpo físico, porém esse processo é lento e silencioso, se comparado às nossas dores emocionais. Também cuida do sentido da visão, audição e intuição. E na fraternidade branca é regido pelo quinto raio, o verde esmeralda, nos concedendo a capacidade de foco para encontrar a verdade e assim alcançar a cura da situação. A verdade é a mãe de todas as curas pessoais. Todo o nosso preconceito e medo se esvai quando sabemos o que está acontecendo. Por isso que a gente precisa meditar sobre as situações que a gente passa, para encontrar novas facetas daquilo que a gente está vendo e ter uma visão um pouco melhor dessa verdade. Lembrando que nós não somos donos da verdade. Nós conhecemos pedaços, fragmentos de informações e assim obtemos uma verdade. Então, é necessário um foco, meditação, concentração para conseguir enxergar outros pontos e ter a humildade de falar, olha, isso aqui está mais ou menos certo, está mais ou menos errado, então preciso corrigir isso para poder ficar uma coisa mais limpa, mais purificada na minha mão e na minha mente. Quanto mais ajustamos o foco no espírito, mais nos aproximamos do nosso eu divino. A cor do chakra é azul escuro, o elemento é éter, e a representação é nossas duas pontas. E 2 é escolha, material divino. Quando a gente precisa dar uma desculpa esfarrapada de algo que a gente não deveria fazer e faz, a gente fica 20 minutos falando sobre por que tem que fazer. 20 minutos. Quando é para fazer algo que tem que ser feito, que é divino, a gente faz. Por que eu tenho que fazer? Por causa disso. A gente responde como uma criança, às vezes. Por que você não ajuda o próximo? Porque eu tenho isso de problema. Aí fala para uma criança: você pode ajudar o próximo? Posso. Por quê? Porque passa fome. Perceba, a resposta é simples. É uma coisa tão óbvia. E a gente fica, às vezes, dando uma volta para não atender, não responder. Sabe, a gente precisa de uma resposta eloquente, cheia de teoria. Não precisa disso. A gente não precisa desse monte de teoria para fazer aquilo que é divino. A gente precisa fazer, mas a gente não faz. Por isso que a gente se enrola, né? E por isso que a gente acha que engana a espiritualidade, acha que engana o próximo, acha que engana nós mesmos. Não vai para lugar nenhum, porque não remete ao espírito. A gente fica criando mentiras e cria também um corpo mental muito grande e difícil de trabalhar depois, para desconectar esse mundo de pensamento. Exercício que eu deixo aqui, meditação. Medite sobre os problemas que passa e faça o filtro. O que eu estou passando serve a Deus ou é só uma birra minha que estou me desdobrando mentalmente para conseguir justificar? E, de novo, a dica. Solução nunca é difícil. É fácil assimilação, é fácil compreensão. Finalmente, a gente chega no último, o Sahasrara, o portal de conexão com Deus. E qual Deus? O Deus mais próximo a nós. Pode ser nosso Deus superior, pode ser Deus, pode ser Jeová, Yod-Hei, Vod-Hei, Allah, pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser Shiva Shakti, não importa. Sahasrara significa lotus de 1000 pétalas. É a representação do ser para o nosso eu divino. É o ponto de total pureza, ao menos na terceira e quarta dimensão, integrando a conexão superior ao nosso eu físico. Aqui é feita a quebra da barreira mental, das crenças humanas e libertação do mundo prisional que vivemos. Aqui você descobre que nós somos deuses encarnados, é a total manifestação da sabedoria divina. Falando de sabedoria, este ponto é regido pelo segundo raio da fraternidade branca, dourado, que exatamente nos cumula de sabedoria e iluminação pessoal. É portal de luz, é portal de graças.
Excitando esse chakra, estamos tendo a oportunidade de expandir a nossa vivência espiritual, refletindo no nosso sistema nervoso. Enfim, o corpo físico entra em harmonia com o corpo etérico. Né? Lá atrás eu falei que o sistema nervoso ele refletia um sistema nervoso no físico, um sistema nervoso no etérico. A gente consegue assimilar os dois, viver nessa harmonia, integrar os corpos. E aqui é o fim, para o nosso real começo no espírito. A cor do chakra violeta, o elemento é a alma, e sua representação é lótus de 1000 pontas. 1000 é um número interessante, porque é 10 vezes 10 vezes 10, é 3 vezes, o 10 elevado à terceira. 3 vezes mestre de si mesmo, 3 vezes iniciado, já que 10 é um arquétipo do topo também. Ou a trindade superior. O meu é um número muito interessante, porque ele fala desse ser que sabe, que viaja, que refez várias vezes o mesmo caminho e consegue olhar para vários pontos ao mesmo tempo. Quando esse chakra estiver completamente elevado, será o trabalhador da luz no plano astral. Ou seja, a gente não vai integrar o coronário e ir para Disney. A gente vai integrar o coronário e trabalhar no plano astral, no plano de luz. A gente vai trabalhar com os guias, a gente vai trabalhar nos lados mais sombrios, levando a nossa luz, porque a gente tem o discernimento do que está fazendo. Então, é um chakra de muita... Ele desenvolvido, ele é de muita presteza ao mundo material. Né? Exercício aqui, nenhum, porque não há atividade na Terra para alcançar o nosso eu divino. Alcance a purificação dos demais chakras para que consiga ressoar cada vez mais a presença do chakra coronário e o portal universal dentro de ti. Como disse Chico Xavier, eu não lembro direito a frase, mas ele fala que sempre que o telefone do lado do além, né, do lado espiritual, está tocando para cá. A linha está sempre tocando. A gente que não consegue atender. E isso fala muitas das nossas ações, porque se o telefone está sempre tocando, a gente deveria ouvir e atender. E a gente não faz isso porque a gente é totalmente desequilibrado. Então quando a gente equilibrar os 6 primeiros, talvez a gente consiga ouvir esse telefone tocando. E finalizando, deixo as referências bibliográficas. O livro tem um link, você pode baixar na internet. Esse livro foi escrito ano passado por mim. Vai ter uma revisão esse ano, mas esse livro tem todo o conteúdo praticamente que sustenta essa apresentação. A Radiônica Radiestesia de Jane Hartmann fala bastante, explica bastante sobre os corpos. E Joshua David Stone, Caminho da Ascensão, um livro um pouco mais fácil, palatável de ler, só que ele é muito espaçado as informações. Né? As informações ficam voando num capítulo no outro, você tem que ler os capítulos, fazer leituras, refazer anotações para tirar suas próprias conclusões. Tá? E tem um curso também que foi colocado no ano passado. Tá? E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Estou aberto a dúvidas, sugestões no pós-aula, tanto no canal, tanto quanto no grupo. É só perguntar, eu estou aqui à disposição. Tá? Muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês.